Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça, este favor imerecido, aqui estamos mais uma vez para juntos nos alegrarmos, nos regozijarmos, nos banquetearmos com estas preciosas palavras de vida. Eu estou aqui com a escritura que está em Efésios, no capítulo 2. E o título desta escritura é Salvação é pela graça. Graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, não merecíamos. E, no entanto, o Senhor veio e bondosamente nos escolheu e nos trouxe para junto de si. Aqui está a Bíblia dizendo em Efésios, no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja a condição em que nós estávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, disse Paulo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que preciosidade, que riqueza! Quando tudo o que merecíamos era irmos para o inferno, o Senhor vem e estende o seu manto de graça, de misericórdia, de benignidade a cada um de nós e nos assenta em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que preciosidade! Que riqueza tão gloriosa é esta que o Senhor tem estendido para nós. Em Efésios, no capítulo 1, nós encontramos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevendo aos santos que estavam em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E ele diz assim: a vós, graça
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aqui está algo muito precioso que eu quero meditar com vocês um pouquinho, através dessa e de outras programações mais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou. Quantas pessoas com dificuldade para crer em predestinação, em segurança eterna. E a Bíblia tem se dirigido aos verdadeiros filhos e filhas com esta preciosa palavra, dizendo que ainda antes da fundação do mundo, veja o que a Bíblia diz, e ele nos elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem foi que fez isto, meus amados irmãos, amigos? Deus o fez. Deus sabia desde o princípio quem seria salvo e quem não seria. E foi por isso que ele enviou Jesus, para que ele pudesse resgatar-nos novamente da nossa vã e triste maneira de viver. Ele não veio. Quando ele foi até o Calvário e entregou a sua vida por amor, para resgatar os seus elegidos, os seus predestinados, os seus escolhidos, desde antes da fundação do mundo, ele não veio para que sentíssemos dó dele. Ele veio por uma causa específica. A Bíblia nos diz lá em Romano que aqueles que ele dantes conheceu, e ele os chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que ele justificou, ele também os glorificou. Eu não sei se você notou, mas isso está numa conjugação, né, do passado. Ou seja, isto é uma obra que foi feita há muito. Então, não é você que se sustém, mas é a graça, esta sublime e maravilhosa graça do Senhor é que nos sustém. Você não tinha como salvar-se a si mesmo. Aliás, não tínhamos como ajudarmos uns aos outros. E, aliás, não fizemos coisa alguma por merecermos sermos salvos. É a graça de Deus que nos salvou. Foi a graça de Deus quem nos chamou. O conhecimento prévio de Deus, que nos conheceu. E ele sabia que nós estaríamos aqui, nesta última era da igreja, e necessitando desse intervir de Deus por sobre
a nossa vida. E isto ele já sabia muito mesmo antes de haver mundo, muito mesmo antes de haver o que quer que seja, porque a Bíblia nos diz que ele é infinito, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é infinito. E se ele não é, então ele não é Deus. Se ele não conhece o fim, muito mesmo antes de haver o princípio do que quer que seja, ele não é Deus. Mas se ele é Deus, o Todo-Poderoso, ele sabe, ele já sabia de antemão de todas as coisas que tomariam lugar. E, por saber, ele fez os preparativos para aqueles que desejariam ser salvos. Que preciosidade! Não há nada que nós pudéssemos fazer com relação a isto. Isto foi o sublime e maravilhoso amor de Deus para conosco. Você não pode fazer nada. Foi Deus quem nos chamou pela sua maravilhosa graça. Foi Deus, através da sua graça. Paulo dizendo, pela graça sois salvos. Foi ele quem nos escolheu, não fomos nós quem o escolhemos. Às vezes você pode até pensar, busquei ao Senhor, mas nenhum homem busca a Deus. Deus é quem busca o homem. Você poderia estar buscando um favor dele, mas Deus é quem tem que mudar a sua natureza. Antes mesmo que você possa desejá-lo, antes mesmo que você possa buscá-lo. Por quê? Porque somos pecadores. E nessa natureza em que nós nos encontramos, nós estamos perdidos. E às vezes nós achamos que temos que fazer alguma coisa quanto a isso. Aliás, isto é uma peculiaridade que há em cada ser humano. Ele acha que ele tem que fazer, mas isto é lei, isto é legalismo. Às vezes você pensa que para ser um cristão, você tem que se abster disso, daquilo outro, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso e fazer aquilo outro, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Foi o conhecimento prévio de Deus, foi a sua predestinação, foi a sua eleição, ainda antes da fundação do mundo. Deus chamou o nosso pai Abraão por predestinação, pelo conhecimento prévio. Ele odiou a Esaú e amou a Jacó, muito mesmo antes deles nascerem, muito mesmo antes deles terem feito o que quer que seja. Portanto, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes, é por fé, não é por sentimento, não é por emoção, não é por sensação, é por fé que você é salvo. É a fé, pela graça maravilhosa, porque você buscou ao Senhor, porque você foi uma boa pessoa. Às vezes você pode achar que seja, mas por quê? Foi Deus pela sua maravilhosa graça, foi Deus pelo seu conhecimento prévio. Ele sabia de antemão que você desejaria ser salvo e ele te ordenou para a vida eterna. E aí encontramos as Escrituras dizendo, ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga. E todo aquele que vier, eu lhe darei vida eterna. Nenhum homem
diz a Bíblia, pode arrancá-los da minha mão. Eles são meus, disse Jesus. Eles estão eternamente salvos. Eu os peguei. Nenhum homem pode arrancá-los de meu Pai. E Ele é quem os deu a mim, disse Jesus. Vocês são meus presentes de amor, e todo aquele que Ele previamente conheceu, Ele chamou. Ele não chama ninguém a menos que Ele tenha conhecido. Antes, aos que Ele chamou, Ele justificou, e aos que Ele justificou, Ele glorificou. Estamos descansados em suas mãos ternas e preciosas de misericórdia. Portanto, meus amados, queridos irmãos, amigos e ouvintes, somos salvos, não porque fizemos alguma coisa por merecermos. Somos salvos porque Deus nos salvou de antemão, desde antes da fundação do mundo. E a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que quando a besta veio, ela enganou a todos por sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, cujo nome daqueles que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Você sabe quando Jesus foi imolado? Ali no Calvário? Não, Senhor. A Bíblia nos diz que ele foi morto ainda antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus no princípio, quando ele viu o pecado, ele viu o que tinha acontecido, ele falou a sua palavra. E Jesus foi morto ainda antes da fundação do mundo. E cada pessoa que havia de ser salva foi salva. De acordo com a Bíblia, quando o Cordeiro foi morto, ainda antes da fundação do mundo, você foi incluído nesta grande salvação que o Senhor estendeu a você gratuitamente. Meu precioso irmão, quão grato deveríamos ser ao nosso Deus por esta dádiva tão preciosa que Ele nos tem concedido. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que opera, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Se Jesus foi morto antes da fundação do mundo, isto levou todo este tempo para que, nesta hora, isto se materializasse. Mas quando ele falou ali atrás, cada palavra de Deus, ela é firme, ela é imutável, ela é imparcial, ela não pode falar. Então, quando Deus imolou o seu filho ainda antes da fundação do mundo, ele estava tão morto quanto ele estava no Calvário. Foi um produto acabado, foi um produto consumado. Lembre-se, morto ainda antes da fundação do mundo, e ali a nossa salvação foi incluída naquele sacrifício e os nossos nomes foram escritos com o sangue desse precioso Cordeiro que foi imolado ainda antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo ainda antes da fundação do mundo. Não foi nós quem o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Eu vos escolhi ainda antes da fundação do mundo. Isto tira todo o medo, isto tira todo o pavor. Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pela graça, pela fé, sois salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus vos abençoe por sua maravilhosa graça, que Ele continue enchendo os vossos corações da alegria, do gozo inefável dos céus.